Câmara limita isenção de ISSQN para o transporte público. Diretor fala sobre novo sistema tarifário da Comusa. Essas e outras informações você assiste agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. A Câmara limitou a isenção de ISSQN proposta pela Prefeitura a empresas de transporte público. O benefício vai ser concedido apenas durante o período de contratação emergencial. A proposta inicial do Executivo previa isentar as concessionárias de ônibus por 5 anos. A modificação, feita por meio de emenda parlamentar, visa atender melhor o interesse público. Com a abertura dos envelopes marcada para o último dia 16, a licitação para o transporte público foi deserta, ou seja, não teve interessados. Agora o Executivo deve lançar um novo edital para o processo licitatório. Essa emenda, ela visa, ao nosso ver, a ver da mesa diretora, resgatar uma discrepância, ao nosso ver, dentro desse projeto. Vejam, hoje nós estamos vivendo na cidade de Novo Hamburgo um regime de exceção no sentido do transporte coletivo. O transporte coletivo está na eminência de uma licitação e, como o contrato findou, há um contrato emergencial no momento, estando vigorando no momento esse contrato emergencial. O que a Prefeitura quer? O que o Executivo está pleiteando? Está pleiteando que as empresas que, vamos dizer assim, se coadunarem com este momento emergencial que vive a cidade, e por isso damos parabéns às empresas, elas terão um desconto no ISSQN, um desconto tributário. Mas dentro do corpo do projeto há uma menção de que esse desconto tributário seria de 5 anos. Portanto, eu creio que não vai haver 5 anos de extraordinariedade dentro do transporte público. Esta licitação será para este ano, sem dúvida nenhuma. A Câmara acatou o veto ao projeto que classificava a visão monocular como deficiência. O objetivo da proposta visava garantir os mesmos direitos assegurados a outras pessoas com incapacidades visuais graves. A matéria recebeu 7 votos favoráveis e 7 contrários. Para a derrubada do veto, no entanto, conforme artigo 156 do Regimento Interno da Câmara, a maioria absoluta dos membros do Legislativo deveria dizer não ao veto, ou seja, pelo menos 8 parlamentares. Não considero como justificativa ao veto da nossa prefeita esse projeto de inclusão social as justificativas aqui apresentadas. Ela diz aqui na justificativa que é um comando imperativo, uma obrigatoriedade, uma imposição, mas é justamente isso que uma lei propõe, que se torne obrigatório. E aqui no início diz o seguinte: muito embora a proposição trata-se de estabelecimento de diretrizes, e é isso justamente o que a lei pretende, estabelecer diretrizes para uma política pública de inclusão que seja considerado portador de visão monocular, que ele seja incluído nas mesmas políticas que hoje são tratadas as políticas do cego. A Câmara apoiou o chamamento de brigadianos aprovados em concurso público. A moção é de autoria do presidente da Casa, Raul Kassel. Conforme o texto, o policiamento gaúcho conta com 18 mil servidores ativos, dos quais apenas 10 mil atuam nas ruas, atendendo a cerca da metade da demanda prevista. Kassel ressaltou que mais de 2 mil candidatos aprovados em todas as etapas do processo seletivo ainda aguardam ingresso na corporação. Cópias da moção vão ser encaminhadas ao governador do estado, Eduardo Leite, e ao secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. O vereador Gerson Petef está à frente do Legislativo durante licença do presidente Raul Kassel. O suplente Ézio Miller, do MDB, ocupa a vaga de Kassel no parlamento. O vereador está licenciado para tratar de assuntos particulares. Quinto suplente da maior bancada do parlamento hamburguense, Ézio Miller deve acompanhar 4 reuniões ordinárias.
A seguir, o diretor fala sobre novo sistema tarifário da Comusa. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale Agora ou Podem Te Calar para Sempre, uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O diretor-geral da Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, Márcio Líderes, prestou esclarecimentos sobre o aumento nas contas de água do município. Ele participou da sessão por meio de requerimento de Fernando Lourenço. O novo sistema tarifário da autarquia inclui categorias sociais com critérios socioeconômicos para definir os usuários que recebem os subsídios. Ele frisou que, mesmo com os ajustes, a Comusa ainda tem o maior número de tarifas subsidiadas em relação a outras empresas concessionárias de água no Rio Grande do Sul. Vereadores trouxeram casos de residências que tiveram aumento de mais de 100% na conta de água. O ajuste tarifário que foi feito, ele se deu através de lei, aprovada nessa casa no final do ano passado. Passou por todas as instâncias também do consórcio Procinos, que é o nosso agente regulador, e por conta disso teve seu início de cobrança agora no período de 9 de março. Então, com isso, fechado o primeiro ciclo de leitura, nós iniciamos agora em abril a ter também uma repercussão por conta da aplicação, na verdade, da lei que foi aprovada nessa casa. Moradores que tiverem dúvidas em relação à fatura da Comusa podem enviar e-mail para atendimento@comusa.rs.gov.br. O presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Benhur Pereira, e a vice-presidente Gabriela Piardi defenderam o tombamento do corredor cultural de Hamburgo Velho. Os integrantes do colegiado apresentaram um manifesto encaminhado aos órgãos estaduais e municipais. O tema foi trazido à sessão por requerimento do vereador Enio Brizola. São muitos os símbolos dessa caminhada, dentre eles os tombamentos federais da Casa Schmidt-Presser, como exemplar individual arquitetônico, e do Centro Histórico de Hamburgo Velho como conjunto pelo IFAM. Portanto, o tombamento do corredor cultural de Hamburgo Velho não é a busca de um reconhecimento isolado, representa mais uma etapa importante de afirmação dessa política de preservação do patrimônio cultural. Nossa reivindicação aqui para os senhores e para as senhoras é de que a comunidade possa participar dessa decisão, que é de interesse de toda a municipalidade, porque o tombamento do corredor cultural, ao contrário do que vem sendo disseminado, ele não vai congelar a General Osório, ele vai permitir a construção de prédios modernos, com arquitetura moderna. Os terrenos que ainda não foram ocupados, eles não vão ter que ser ocupados por réplicas de casas do início do século XX, muito pelo contrário, ali comporta arquitetura moderna, desde que respeite a ambiência de volumetria, enfim, altura. O diretor do Sindsaúde Novo Hamburgo e representante dos funcionários da Fundação de Saúde Pública da cidade, Ângelo Lousada, falou sobre o projeto que autoriza a criação do Instituto de Saúde Pública de Novo Hamburgo. O sindicalista utilizou a tribuna após requerimento verbal do vereador Enfermeiro Vilmar. Projeto de lei complementar que autoriza o Executivo a criar o Instituto de Saúde deve ser apreciado em primeira votação no dia 24 de abril.
Lousada defendeu o retorno da instituição que era antecessora à Fundação de Saúde. A transformação do Hospital Municipal, a autarquia Hospital Municipal, se deu à origem da fundação, ou seja, existia a autarquia Hospital Municipal e se transformou em Fundação de Saúde. Em nenhum momento foi extinta a autarquia, só foi transformada. E eu trouxe um elemento novo, que o termo jurídico é efeito repristinatório. O que é o efeito repristinatório? No momento que tu tem uma empresa, tu transforma a empresa A em empresa B. Se a B é julgada inconstitucional, o efeito repristinatório retorna para a empresa A. Ou seja, existe como absorver os funcionários na empresa que sempre teve. O cidadão Davis Mendonça, morador do bairro Primavera, manifestou seu descontentamento com a política hamburguense. Ele participou da sessão por meio da Tribuna Popular. Um dos lembretes está na nossa Constituição Federal, no seu parágrafo único, que diz que todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E o outro lembrete, ele se faz presente no portal dessa Câmara. Os senhores deveriam ler mais o que está escrito lá. O principal trabalho dos vereadores é fiscalizar a prefeitura e os órgãos da administração indireta. Eles ainda devem analisar e votar todos os projetos feitos pelo Executivo Municipal e podem apresentar suas próprias propostas, sempre observando o que diz a Constituição Federal. Os vereadores também devem cobrar ações pontuais da Prefeitura. A seguir, mais 2 escolas participam do projeto Vereador Mirim. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. As escolas Padre Réus do bairro Santo Afonso e Eugênio Nelson Ritzel do Quefas visitaram a sede do Legislativo para participar do projeto Vereador Mirim. O encontro é a etapa inicial de um processo que culmina com representantes estudantis conduzindo e participando de uma sessão plenária exclusiva na qual podem expor anseios das suas comunidades escolares e sugerir melhorias para a cidade. O nosso bairro, lá na Eugênio, é muito importante porque eles dificilmente saem do bairro. Para eles, Novo Hamburgo é o bairro. Eles moram em Quefas, para eles ali é Novo Hamburgo. Inclusive com alguns, com o que eu estava falando hoje, que eles perguntaram, mas aqui que o presidente vem? Ou seja, eles não têm nem ideia de que aqui é a Câmara do município de Novo Hamburgo. E que depois tem um plenário em Porto Alegre e depois outro que vai decidir os destinos do país em Brasília. Veja os destaques das indicações e pedidos de providências encaminhadas ao Executivo. É o desentupimento de todas as bocas de lobos ali da Bruno Verne Store. A gente está falando daquela região ali, daquela extensão que vai da Escola Tancredo Neves até o início ali da rua da Avenida dos Municípios. Por quê? Porque cada chuva que dá,
alaga toda aquela região ali. As pessoas acabam tendo água entrando dentro de suas residências, acabam perdendo móveis e muitas vezes contraindo doenças. E ali nessa região da Bruno Verne Storck, da Tancredo Neves até o início da Avenida dos Municípios, nós tivemos 2 casos de leptospirose no último alagamento que teve. Queremos apresentar hoje com destaque essa situação da fiação supostamente de telefone ou de outras redes como a Lógica, na Avenida 22 de Outubro, que está no bairro Boa Saúde, que ela está totalmente rebaixada. Num trecho extenso da 22 de Outubro, os moradores estão pedindo providências, porque, além do amaranhado de fios que corroboram para a poluição visual, nós também temos aqui algumas situações que os fios já estão encostando quase que no chão. Um buraco em frente a um poste de luz, localizado na rua Guilherme Groverman, número 1041, em frente a EMEI João de Bairro, no bairro Rondônia. Desentupimento e encanamento em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Frederica Schitz Pacheco, localizada na rua Lourenço da Veiga, número 70, no bairro Ouro Branco, e a outra também ainda relacionada ao bairro Rondônia, vários pedidos dos moradores. A gente sabe que no bairro Rondônia existe, felizmente, um parque, que é o Parque Floresta Imperial, mas o bairro tem uma extensão territorial muito grande, está entre os 5 maiores bairros do nosso município em população, e as pessoas pedem, ora, a implantação de uma nova praça, de talvez um pequeno parque, né, uma implantação de uma academia ao ar livre. Então, aqui a gente tem o pedido de implantação de uma academia ao ar livre na Praça Papa, localizada na rua Rodolfo Reinaldo Terra, no bairro Rondônia. Eu tenho uma indicação, número 1286, que é do projeto que foi vetado, que é a criação de programa de acolhimento do paciente com diagnóstico de câncer e seus familiares. Meus pedidos de providência na tarde de hoje. Conserto de infiltração gravíssima na rua Heron Domingues, esquina com a rua Alonso Bervang, no bairro Canudos. Capina e roçado no meio-fio, na Tristão de Alencar e toda a sua extensão no bairro Primavera. Troca de lâmpadas queimadas na Rua da Grécia, número 80 ao número 160, no bairro Petrópolis. Troca de lâmpada queimada na Rua Bolívia, em frente ao número 581, no bairro Canudos. Conserto de infiltração gravíssimo na Rua da Grécia, número 111, no bairro Petrópolis. E capina e limpeza no meio-fio da Rua Dublin, em frente ao número 1071, no bairro Canudos. Asfaltamento da Rua Coelho Neto, bairro Vila Rosa. Capina e limpeza junto ao meio-fio da Rua Cristóvão Colombo, no bairro Vila Rosa. Capina e limpeza junto ao meio-fio da Rua Oswaldo Aranha, no bairro Pátria Nova. Capina e limpeza junto ao meio-fio da Rua São Francisco de Paula, no bairro Boa Vista. Operação tapa-buracos na Rua Benedito Calixto, em frente ao número 137, no bairro São Jorge. Conserto de calçados na Rua Davi Canabarro, em frente ao número 112, no bairro Centro. Intimação ao proprietário para que proceda a limpeza do terreno baldio da Rua Araguaia, localizado ao lado do número 1300, no bairro Jardim Mauá. Operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Marquês de Abrantes, no bairro São Jorge. Remoção de galhos depositados na Rua Júlio Birk, em frente ao número 715, no bairro Vila Nova. E remoção de galhos depositados na Rua Montenegro, em frente ao número 34, no bairro Jardim Mauá. Recomposição do quadro de técnicos de enfermagem da UPA Canudos, que há alguns dias vem trabalhando com um número menor do que é o necessário para dar o bom atendimento à população e também para não sobrecarregar ainda mais os funcionários. Um estudo de viabilidade para a instalação de um quebra-molas na Rua Assunção,
altura do número 465, próximo, quase que esquina com a escola Caldas Júnior, no Santo Afonso. Capina do passeio público no lado par da numeração na rua Rua Ribeiro de Almeida, em toda a sua extensão. Estudo de viabilidade de instalação de rotatória na rua 11 de junho, no encontro com a rua Duque de Caxias, no bairro Operário. Capina no passeio público da rua Bagé, entre os trechos entre as ruas Vicente da Fontoura e Marcílio Dias, no bairro Boa Vista, e notificação à RGE Sul para substituição de postes de madeira por postes de concreto na rua Albino Alfredo Spor, no bairro Ideal. Aqui é uma intimação dos proprietários para que realizem a limpeza dos terrenos situados na rua Vereador Verno Knippel, em frente ao número 270, no bairro Jardim, na verdade não é Jardim Mauá, bairro Mauá. Uma sugestão ao Executivo de estudo para a construção de cachorródromos no Parcão e na Praça do Jardim Vila Rosa. Intime o proprietário da rua 3 de Maio, no bairro São Jorge. Um mato tomou conta, a vizinhança está apavorada lá, conversaram com o proprietário e ele até agora ele não deu uma justificativa. Recolocação de equipamentos na ginástica, no ar livre, ali na Avenida 1º de Março, bem na frente do hipermercado Bourbon. Um pedido aqui na rua Guilherme Groverman, ao lado do número 1049. Ali tem uma infiltração e o poste de luz está caindo. Então, teria que ser urgente isso aí, a subsecretaria da Santo Afonso teria que dar uma olhada rápida nisso aí, porque vai cair o poste e aí vai cair em cima de uma casa. Patrulhamento e habilitagem na rua Paraíso do Leste, com a rua Montes das Oliveiras, em toda a sua extensão, no bairro São José. Mas, assim, o que eu vou ler agora, eu queria destacar bem, é estudo de viabilidade para a colocação de redutor de velocidade na rua Arthur Momberg, em frente ao número 411, no bairro São José. E o terceiro pedido é, operação tapa-buraco na rua Nereu Manuel da Silva, em frente ao número 33, no bairro São José. Isso é um buraco, então uma bica d'água dessas natural, o barranco está esmoronando, tenho fotos, lá vou entregar junto, está esmoronando o barranco, pode cair quase a metade da faixa, Sérgio. São o recapeamento asfáltico da rua Albino Alfredo Spor, no bairro Ideal, recolhimento de lixo e entulhos na rua Minuano, esquina com a rua Lopes Trovão, no bairro Industrial, e a capina enroçada no meio-fio da rua General Daltro Filho, no bairro Hamburgo Velho. É o pedido de providência 1393 de 2019, estudo de viabilidade para a colocação de redutor de velocidade na rua Bartolomeu de Guismões, nas proximidades do número 1477, no bairro Canudos. O segundo pedido de providência é o 1394 de 2019, capina mecanizada e roçada em toda a extensão da rua Bartolomeu de Guismão. Confira a agenda desta semana. Na sessão de segunda, dia 22, o secretário de Administração, Ney Sarmento, deve falar sobre o quadro funcional do município e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requerimento é da vereadora Patrícia Beck. Na terça, dia 23, a Câmara promove a palestra Impactos na Mudança da Previdência Social e Modelos Existentes em Outros Países. O tema vai ser ministrado pela doutora em Direito Previdenciário Jane Berwanger. A realização é da Comissão Especial em Defesa da Previdência Social da Câmara de Novo Hamburgo e da Escola do Legislativo. Na sessão de quarta, dia 24, a diretora de Saúde, Maristela Saul, o diretor-presidente da Fundação de Saúde Pública, Ráfaga Fontoura, e a responsável pela marcação da Oncologia, Ana Cláudia Bueno, devem participar da plenária para apresentar dados sobre oncologia na cidade. O requerimento é de enfermeiro Vilmar. Na quinta, dia 25, às 14h, a Câmara promove mais uma palestra do vereador Mirim com a MF Machado de Assis. Acontece também sessão solene para homenagear os 50 anos do Rotary Clube de Novo Hamburgo Monumento. O evento é às 19h no plenário da casa. A iniciativa é de enfermeiro Vilmar e Felipe Cumbrão.
A agenda da Câmara está sujeita a alterações. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.